Sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje nós estamos com um podcast mais do que especial para você, uma pessoa maravilhosa que não somente inspira a minha vida, mas a vida de muitas mulheres no Brasil. Alguém que eu pude ter o privilégio de conhecer de perto, a sua essência. Ela que é mãe, esposa, filha amada, escolhida. Ela que veio lá de Fortaleza, essa cidade maravilhosa. Hoje ela está aqui na mesa do Dreamcast para compartilhar os seus ensinamentos, aquilo que tem edificado a sua vida. E eu estou muito feliz. Parabéns, pastora Giovana, seja muito bem-vinda no nosso Dreamcast. Querida, obrigada, me sinto honrada nesse tempo de estar aqui podendo partilhar, né? Coisas que somente o Espírito, ele gera dentro de nós. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui e dizer que Deus é aquele que nos surpreende. Coisa boa, que benção. Gente, eu tô com o coração muito alegre, em paz, de saber que existem mulheres posicionadas, existem mulheres que carregam a essência do reino de Deus, mulheres que são guardiãs do lar. E eu pude ser testemunha na vida da pastora Giovânia, ela que é mãe, casada, tem os seus 3 filhos. E quando eu conheci a história dela, a sua história me inspirou para eu ser essa mulher que eu sou hoje. E hoje o tema do nosso podcast é disciplina espiritual. E eu quero ler aqui um versículo que se encontra no livro de Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. A gente sabe que essa palavra foi direcionada por Deus para a vida de Josué. E é uma palavra de comando, é uma palavra de posicionamento, mas também é uma palavra de disciplina. Pastora Giovana, hoje nós queremos aprender com você algumas lições sobre o que é ter uma disciplina espiritual. Bem, Larissa, eu gostaria de primeiro dizer, né? Eu sou, como ela já falou, a pastora Giovânia, casada com o pastor Dalmir Moreira Barreto, tenho 3 filhos. E foi exatamente nesse propósito, né, que foi treinar a alma dos meus filhos. Amém. Que Jesus, né, começou a instruir como eu deveria fazer isso. Eu sou formada, pós-graduada em enfermagem, né? Fiz também bacharel em teologia, mas logo cedo trabalhei por alguns anos ali na oncologia, ali no estado do Ceará, Fortaleza, no setor de câncer de mama. Por muito tempo me especializei, mas chegou um tempo que eu passei a ser um tempo integral no lar, como guardiã, onde foi que Deus ele abriu os meus olhos do entendimento para que eu treinasse a alma dos meus filhos, para que eu cuidasse, para que eu gerasse, através do Espírito, a vida de Jesus dentro deles, para que eles viessem amar a Jesus pelo que ele é. Né? E hoje, como você sabe, eu tenho um Samuel, que é o mais velho, o Senhor mandou para esta nação, Estados Unidos. E aí Deus foi me dando novo entendimento como eu deveria fazer. Porque na palavra a qual você já lançou, Deus manda que nós sempre venha ter constância, perseverança. Agora também o Pedro, né, também está morando aqui nos Estados Unidos, onde terminou uma faculdade de adoração. E esse ano termina uma faculdade de negócios. E temos a Samla, a mais nova, que Deus entregou um sacerdócio a ela agora, que é medicina, aonde ela vai ajudar, cooperar, né, no corpo, na alma e no espírito, porque Deus assim a chamou. E eu gostaria de dizer, né, Larissa, como você perguntou, tudo isso, o segredo é a disciplina espiritual. E foi nessa disciplina onde o Espírito me levou a um lugar seguro, onde eu precisei me posicionar, aonde eu precisei ter foco,
aonde eu precisei ter constância e aonde eu precisei perseverar para que, primeiro, a minha vida fosse disciplinada nesse novo estilo de vida, que é servir a Jesus, para que eu pudesse alcançar uma desenvoltura como um atleta, né? Para poder exercer o chamado de guardiã da sua casa, da sua família. E é por isso que eu estou feliz hoje em poder compartilhar com você, que irá assistir, sementes poderosas de uma caminhada onde a disciplina espiritual foi exatamente o fator primordial do sucesso, de andar sabendo para onde você está indo e tendo a certeza, como Deus já falou aqui, né, em Josué, que todas as coisas Ele iria abençoar de maneira poderosa. Ai, que precioso. A sua vida é, de fato, uma inspiração. E eu sei que ele em Fortaleza você é uma mulher posicionada e que inspira muitas mulheres. Mas, pastora, como eu não sei, no momento da sua caminhada, houve alguns momentos que você vivenciou, que você teve dificuldade para ter essa disciplina? Porque a gente sabe que o papel da mulher existem vários deveres, como o papel de uma mãe, o papel de uma esposa, um papel de uma filha amada, serva do Senhor. E existem mulheres também, como você, que é pós-graduada, teve uma faculdade em teologia, então a questão de você estudar, também prover em casa. Como delegar todos esses papéis e ainda ter uma disciplina, uma vida de oração, constância, lidando também com os ataques fulminantes do inimigo na mente, de ter uma resistência, de perseverar todos os dias na leitura da palavra, porque a gente vê que hoje, cada dia que passa, o fardo tem sido mais pesado, né? Principalmente para uma mulher, principalmente quando uma mulher ela não tem ao lado dela um homem que é um sacerdote. É verdade. Então, assim, a gente sabe que para uma construção de uma família saudável é necessário ter o homem e uma mulher caminhando numa só visão, num só propósito. Tem como a senhora responder essa pergunta? Bem, querido, assim, quando a gente olha, a gente acha que é tão complicado, mas é tão simples, né? Uhum. Jesus, ele, na verdade, foi o homem mais ocupado que já houve. Mas ele nunca deixou de orar. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, que é a nossa referência, nós começamos a encontrar, né, Jesus acordando antes da madrugada, despertando a alvorada, saindo, né, do local onde ele estava para orar. Então, Deus começou a me dizer que, na verdade, não adianta você achar que o cristianismo, que é Cristo, né, que é viver Jesus, é mais uma regra que você vai acrescentar na sua vida. Na verdade, o cristianismo é uma nova mentalidade. É uma mentalidade gerada exatamente onde você vai priorizar, colocando as coisas, né, na sua pirâmide de vida, que é o quê? Que é o se relacionar, que é Deus em primeiro lugar, que é esse lugar de relacionamento, né? Porque também não adianta eu conhecer o manual, que é a palavra de Deus, se eu não estiver apta, se eu não tiver poder para eu viver o que está escrito no manual. E como é que eu adquiro este poder? É através exatamente nesse lugar onde eu vou organizar as minhas prioridades. E a palavra de Deus nos diz: buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, como eu quero ter perseverança, como eu quero me posicionar, como eu quero ter um foco, se eu não tiver clareza de que a palavra ela é exatamente
o manual da minha vida. E como eu adquiro essa disciplina? A disciplina você vai adquirir pela oração, né? Você priorizando, depois pela leitura da palavra, pelo jejum, pela adoração. É exatamente, você precisa ser e ter consciência que você é um atleta, Sim. que você está numa corrida, que a sua casa Deus entregou e você precisa correr com muitos que estão correndo. Porém, só um levará o prêmio. E você precisa entender que você precisa ser vencedor e adquirir este prêmio. Qual é o prêmio? Que é exatamente a vocação que Deus lhe entregou. Não conseguimos gerar uma família, um lar onde Jesus habita, se nós não começarmos como um atleta. Quando o atleta começa a corrida, ele tem uma resistência para correr 100 metros, depois 200 metros. Do mesmo jeito, é a nossa vida com Jesus. Você precisa encontrar um lugar onde você vai derramar o seu coração, ser absolutamente sincero diante de Deus, nas suas fraquezas e limitações, buscando também, né, todo aquilo que Deus já nos equipou. A oração, a palavra, a adoração e o jejum. São exatamente ferramentas que Jesus nos deu para que nós viéssemos treinar o nosso corpo para produzir o quê? Uma resistência maior do que uma caminhada. Porque você precisa, nessa disciplina, você precisa de músculos espirituais, você precisa repetir várias vezes para você ter constância e você precisa sempre estar se avaliando, que você não pode estar dando murros ao vento, ou então ser dirigido pelo que você quer ou pelo que você acha. Na verdade, você precisa disciplinar a sua vida sem abrir mão para você fazer o que precisa ser feito. Não é o que sua alma quer, é o seu espírito governar a alma, que é a vontade. A alma diz, eu estou cansada. A alma diz, eu não posso. A alma diz, você não vai conseguir. Mas o Espírito diz, você é um vencedor. Você não está correndo em vão. Esse seu trabalho na sua casa não é em vão. Agora, há um ano, a minha filha mais nova estava estudando para medicina. E várias vezes, Larissa, eu precisei sentar o dia todo com ela para estudar. Por quê? Porque esse faz parte da corrida. Você precisa exatamente fazer aquilo que é preciso. Muitas vezes eu lia para ela porque ela estava cansada em voz alta. Outras vezes eu começava a escrever com ela. Porque, na verdade, Jesus, quando ele lhe deu um lar e ele lhe deu esposo e filhos, você vai ser o humor da sua casa. E você vai ser a coroa do seu esposo. Olha que coisa gloriosa. Então, Jesus, no meu dia a dia, começou a me orientar. Você precisa orar. A primeira coisa que você precisa fazer é reservar, Giovânia, um tempo para mim. E eu comecei. Quando acordo, que todos já têm saído, eu me reservo com o Senhor, né? E começo a orar, começo a louvar, porque a adoração, nós mudamos o ambiente dentro de nós, porque vem o reino para dentro de nós, ele é ativado, e mudamos a atmosfera da nossa casa. Então, as coisas, elas começam a se mover conforme o reino espiritual, que é mais leve, onde nós entregamos as nossas cargas e pegamos o jugo de Jesus, que é suave e é leve. Como eu vou saber? Só você colocando em prática. E hoje, Jesus nos reuniu aqui, né, Larissa? Para exatamente nós compartilharmos que é possível essa vida. Que você precisa não somente conhecer a palavra de Deus, você precisa do poder que só vem através da oração, do jejum,
da leitura da palavra, para você poder ter você estabelecer o reino de Deus dentro da sua casa e em todos os minutos e durante toda uma jornada. Você não vai tirar seus olhos daquilo que Jesus diz que é valioso, daquilo que Jesus diz que é preciso, daquilo que Jesus diz, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, mas foque no seu propósito, que é o quê? Entregar uma família gerada diante do Senhor, filhos poderosos em Jesus, que não vão andar segundo a alma. Quando a alma está fragilizada, Deus já lhe deu, já lhe equipou para você treinar a alma do seu filho. E eu posso até dizer, né, que Deus tem colocado uma ajudadora, que é exatamente você, que algumas e muitas vezes tem treinado a alma do meu filho, Pedro, porque Jesus, ele não lhe deixa só na caminhada. Ele coloca pessoas que têm exatamente o mesmo coração, porque aprendeu de Cristo. Então, essa é a disciplina. Eu venho fazendo todos os dias, né? Não negocio, não tem amiga, não tem telefone, não tem ninguém que faça você sair daquele lugar, que é num local na minha casa, onde todos os dias, eu não estou dizendo que você precisa começar assim, é de 8 ao meio-dia e de 1h30 da tarde, 2 horas, às 6 horas. Eu oro, eu adoro, eu intercedo. Por quê? Porque eu tenho visto os resultados e a vida de Jesus tão gloriosa que eu não quero perder esse lugar. Eu não deixo esse lugar por nada. E é isso que eu quero lhe dizer, que você precisa começar nesse treinamento, nessa disciplina espiritual, e você vai provar grandes mudanças na sua vida, na sua casa, naqueles que estão em sua volta. Eles são impactados por aquilo que você vive. Uau, que palavra, que ensinamentos, que conselhos. Eu espero que você que está aí do outro lado esteja anotando tudo isso que o Senhor tem liberado aqui nessa mesa. E é tão interessante você dizer que o poder da disciplina na oração. Quando você é intencional, quando você é devoto todos os dias, existe um resultado. Talvez não vai ser algo momentâneo, mas vai ser algo consistente, gerando perseverança. E a gente vê que nesses últimos anos de vida, a senhora tem mais experiência, mas a gente vê pessoas que não caminham nessa disciplina, nessa intensidade, que muitas vezes pelo caminho elas procrastinam e aí vive uma vida apática, né? Exato. Uma vida morna, ela não é nem quente, nem fria, ela não sabe se ela crê em Jesus, se ela não crê em Jesus. E assim, a gente vê uma geração completamente que não vive um treinamento em Deus e tem deixado de, às vezes, cuidar das suas emoções, né? Porque eu acredito, assim, que a disciplina que Deus tem para nós é aplicando em todas as áreas da nossa vida. Tanto ela como espiritual, como emocional, como pessoal, na nossa área social, na nossa área até financeira. E, às vezes, a gente... na nossa área da saúde, e uma coisa que eu aprendi muito esse ano eu fui num encontro de mulheres e tratou todos esses pilares, né, da vida, de uma vida plena em Deus. E eu percebi, pastora, que eu tenho cuidado na minha vida espiritual, tenho, de fato, cuidado da minha vida emocional, mas eu tenho procrastinado na minha vida física, na minha saúde. E o quão é importante a gente ter disciplina em todas as áreas da nossa vida, para que a gente possa viver a plenitude de Deus. Porque imagina a gente que nós somos intercessoras, missionárias, pastores, evangelísticos,
para todo aquele que foi chamado segundo um propósito em Deus. Às vezes a gente cuida do espiritual, mas não cuida da nossa área física. A gente ora para que Deus derrame a cura. E o Senhor está falando assim, filha, mas a cura tá em você beber essa água. Exato. Se todos os dias você beber um pouco dessa água, o teu corpo será curado. O que a senhora tem para me dizer sobre a questão assim, no mundo cristão? A gente sabe até aplicar a disciplina espiritual, mas como aplicar no meio cristão a nossa vida emocional? Principalmente hoje, que tem levantado vários treinadores, psicólogos, terapeutas, né? Até personal trainer. Porque antigamente, o crente, ele exercita a fé, mas às vezes esquece também de cuidar do corpo, da mente. Sabe, isso é algo tão atual, né? Que quando a gente vê assim, Deus dando essa instrução a Josué, mandando ele, tem de bom ânimo. Sabe, eu queria dizer assim, que o ânimo não é você querer. Não é só você querer. Tem dia que você vai estar triste. Sim. Tem dia que você não vai estar bem. Tem dia que problemas batem à sua porta, desafios batem à sua porta. Mas nós estamos hoje, assim, tratando a sua vida como a vida de um atleta. Sim. Certo? Então, o atleta, ele quer aquele prêmio. Sim. O que é que ele vai fazer? Ele vai se abster de muita coisa. Ele vai ter horário para dormir. A comida dele vai ser uma comida totalmente saudável. Ele não vai poder sair daquele cardápio. Sim. Ele vai precisar ter uma disciplina para ele ter o quê? Ele melhorar a parte cardíaca, sim, a resistência, o fôlego, né? E ele vai aonde também? Ele é acompanhado por pessoas que foram instruídas, que se formaram para dizer o quê? Olha, você não pode comer esse alimento, porque esse alimento, quando ele chegar no seu organismo, ele vai demorar tantas horas para ser digerido, ele vai pesar. Então, o que é que o atleta faz? Ele não sabe que ele precisa, ele quer aquele prêmio, ele não tem um foco, ele tira aquilo do cardápio. Pois do mesmo jeito somos nós, que nós estamos... a disciplina espiritual, ela fala de uma performance. Uau. E nessa performance, onde... O nosso Senhor, a palavra de Jesus, ela vai mostrando através como ele se preocupou com tudo. Então, você precisa também colocar e ter esse entendimento que você necessita ir a um médico, você precisa de uma vitamina, você precisa de um complemento. Por quê? Porque nessa corrida, Larissa, o mais interessante, nós não vamos correr... Se você correr na mesma constância, você vai ter uma vida apática. Você precisa aumentar a velocidade, uau, porque quando você aumenta a velocidade, o seu corpo, ele começa a ter músculo, resistência, todos os hormônios, tudo aquilo que você precisa, ele será produzido na velocidade que você vai aumentando, né? Então, hoje eu tenho, assim, agradecido a Deus que esse assunto está sendo tão falado, sim, né? Aonde a gente chega, a gente escuta, a gente vê que as pessoas estão tendo clareza. Você não é só espírito, você não é só alma, você é corpo. Sim. Nós somos templos e morada do Senhor. Como você quer alcançar o prêmio que você não sabe quanto tempo irá durar se você não cuidar do seu corpo? Então, você precisa de parceiros que Deus deixou, pessoas, médicos, profissionais, treinadores. Sim. Para poder o quê? Para poder ajudar você, para que o seu corpo, ele venha exatamente ter a saúde necessária para você poder viver em espírito e para você poder treinar a sua alma, né? E assim, uma das coisas, você leu essa palavra foi, na verdade, foi o grande, vamos dizer assim, o grande segredo revelado. Sim. Nesse início, né? Quando sim, eu comecei essa caminhada, quando eu atentei, porque muitas vezes eu estava como uma roda gigante.
Tinha dia que eu estava lá no topo, mas no final do dia eu estava lá embaixo. Sabe assim, as vozes diziam, você não vai conseguir. As vozes diziam, é difícil demais. Mas o Senhor, Ele é um Deus de amor, de paz e de equilíbrio. Uau. Ele disse, eu quero equilibrar a sua vida. Tenha bom ânimo. Como é bom ânimo? Como Josué iria ter bom ânimo se o que vinha pela frente era grandes desafios? Sim. Como Josué estava para assumir um cargo onde o seu líder não era qualquer líder, era Moisés. Uau, isso é bom. Onde Deus diz que ele foi o homem mais manso do mundo. Então, aquele cargo e aquela vaga, eu creio que Josué temeu. Eu creio que ele estava com medo, porque o medo faz parte da natureza. Nós não somos só espírito, mas nós temos uma porção da palavra, onde o próprio Deus chega para Josué e diz assim, Josué, eu sei que o meu servo Moisés é morto, mas tenha bom ânimo. Uau. Como Josué ia ter bom ânimo diante de uma situação daquele. Sim. E além do mais, Deus apresenta, você que vai assumir o lugar dele. E quando eu comecei a ler, e Deus começou a dizer, Giovânia, não é você querer. Sim. Você precisa ir no lugar em mim, aonde tem esse ânimo. E o Espírito me disse, o que é ânimo? Eu digo, Senhor, ânimo é quando você está animado, é quando você está feliz, é quando você está alegre. Como você pode estar alegre se nada está da maneira que você pensava? O Senhor diz, procure o que é ânimo no hebraico. E eu fui procurar e descobri a grande chave daquilo que Deus estava falando para Josué. Ânimo quer dizer Deus dentro. Josué, me ponha dentro de você. Como? Lendo a minha palavra de dia e de noite. Comendo a minha palavra. Meditando na minha palavra. Porque na medida que você comer, este é o pão da vida. Eu vou trazer alegria. Eu vou trazer renovo. Eu vou trazer esperança. Então, esse bom ânimo que muitos, infelizmente, vão procurar em uma farmácia, o ânimo se chama Jesus. Ele é uma pessoa. E Deus está dizendo, seja constante. Olha, tenha foco, se posicione, porque Deus é aquele que está torcendo que você alcance o alvo, que você receba esse prêmio tão glorioso. E quando nós descobrimos isso, a gente vê que a palavra de Deus já dá o caminho. Como nós vamos conseguir, como nós vamos alcançar. Então, é trazer Deus, que venha o reino de Deus para a sua vida. Não é somente aquele reino do dia do domingo, ali onde nós nos reunimos para celebrar o nome de Jesus. Porque senão você não vai ter a força necessária para o dia a dia. Você precisa disciplinar no dia a dia, lendo a palavra, jejuando, porque o jejum, ele mortifica a natureza da carne. Sim. E ele começa, é tremendo, ele começa a desenvolver os sentidos, o ouvir. Ele traz uma clareza na sua visão. Ele coloca a carne no lugar que ela precisa estar. E o Espírito começa a lhe dizer, você precisa fazer isso. E quando você vai para o local e faz o que é necessário, sabe o que acontece? Já aquela inquietação da alma, ela não tem mais domínio sobre você. E você diz, poxa, Deus está me treinando. Eu sou uma atleta. Eu cuido do meu corpo, mas eu cuido também da vida do Espírito. Porque é o Espírito que carrega essa embalagem, que é o nosso corpo. Sim. E se nós não tivermos esse discernimento, nós vamos estar como uma roda gigante, porque está vivendo a vida da alma. Um dia ela está tão feliz e no final do dia ela lhe leva para um lugar de prostração. Mas o Espírito traz sobre você
uma desenvoltura, uma performance, traz um equilíbrio, aonde Deus disse a Josué que ele venceria em todas as coisas, porque o Senhor estava com ele, estava dentro dele. Então, nós precisamos saturar a nossa vida do Senhor, encher a nossa vida do Senhor, ter uma comunhão íntima, derramar os nossos corações diante de Deus e dizer: Senhor, eu falhei, eu não consegui, eu negligenciei. É você derramar a sua alma no lugar de rendição. E Deus vem e diz: pois eu vou lhe levantar uma outra vez. Agora mesmo eu vou soprar sobre você a minha vida, e você retomará a caminhada, e você verá que você é mais do que vitorioso. É uma disciplina do dia a dia. Como já foi dito, não é uma regra. Sim. Não, você precisa desse poder. Qual é o poder? Que nós adquirimos no relacionamento com Jesus, no jejum, na oração, que Deus nos equipou para o quê? Para eu poder viver aqui na terra, sabendo para onde eu estou indo. E Deus nos renova e coloca sobre nós alegria, que é o ânimo, para cumprir e para fazer as tarefas de casa, para fazer as tarefas com o esposo, para nos relacionar com os amigos, para cuidar de filhos e de casa. Porque se Jesus te deu a família, Jesus te deu a casa, Jesus te deu a palavra, é porque Ele está dizendo: você vai dar conta. Amém. Apenas me chame para dentro de você. Tenha ânimo. Uau, uau, meu Deus, que grandes ensinamentos. Sabe, eu costumo dizer que quem cuida da sua vida não tem como cuidar da vida dos outros, né? Verdade. A gente tem 24 horas e, assim, eu creio muito na disciplina. Eu fui criada num lar cheio de disciplina, cheio de regras. Então, assim, a gente sempre foi criado num lar onde tempo para comer, tempo para dormir, tempo de fazer o dever de casa, tempo de fazer o tempo com os amigos, o tempo de brincar. E eu fui criado nesse lar. E eu falo para você que, às vezes, quando você se relaciona com outras pessoas que não tiveram a mesma cultura, os mesmos ensinamentos, isso se torna controversial, principalmente no casamento. Exato. Né? Porque aí você precisa aderir um novo conceito, uma nova disciplina para você inserir no seu lar. Então, assim, pelo menos lá em casa, eu sou mãe de 3 lindos filhos. A senhora já educou, criou seus filhos, já estão na faculdade, um já está casado, mas eu estou começando agora. Então, eu vejo a dificuldade no dia a dia, porque principalmente para quem mora nos Estados Unidos, eu não sei como é a vida no Brasil, mas você que mora nos Estados Unidos, nós somos provedoras do lar, então a gente cuida da nossa casa. Aqui é muito difícil de você encontrar uma pessoa que vai te ajudar no serviço da sua casa. Então, aqui tem a questão de você estar delegando para os seus filhos o ensinamento, o tempo na igreja, né? E você organizar toda a sua vida diária, a sua agenda do mês, ela às vezes é sobrecarregada, porque o que eu vejo é assim, a cultura do americano é diferente da cultura do Brasil. Eu não sei como que a senhora pensa em relação a isso, porque a senhora criou seus filhos ali na igreja, no Brasil, então a escola dominical, o culto, então os desenvolvimentos da igreja, mas nos Estados Unidos a cultura é completamente diferente. Então, por exemplo, os cultos dos Estados Unidos são de manhã, porque as crianças, elas têm um horário para dormir. Sim. E a gente sabe que o sono e o descanso é do Senhor. Então, assim, eu sei que no Brasil os cultos são à noite. E a gente sabe que são 2 horas, 3 horas de culto. E o americano, ele é muito prático, ele é muito básico. Então, é 1h30 ali. Eles cultuam de manhã, na primeira hora do dia. Eles já vão para casa. Eles são muito organizados. Eu creio que a senhora deu para perceber. Exato. Tem um horário
horário para dormir, então, assim, eu tenho algumas amigas americanas, elas colocam os filhos para dormir 7h30, 8 horas da noite. Mas talvez a nossa cultura acaba colocando os filhos para dormir 10, 11 horas da noite. Então, assim, tudo tem uma rotina. Eu tenho os meus 3 filhos, eu coloco eles para dormir entre 8h30, no máximo 9, e eu preciso tirar o tempo para cada um deles. E é onde que eu digo, se você não abrir mão dos prazeres da vida, se você não abrir mão e posicionar no não, você não consegue ter um lar equilibrado, disciplinado, porque você arruma a casa, né? Tem na organização do lar. Sim. Né? Aí você tem leva os filhos para a escola, leva os filhos para a atividade. Aí você tem a preparação da mesa. Eu gosto muito de servir a mesa, mas eu preparo a mesa, eu preparo a comida. Após a mesa, você tem que deixar tudo limpo. Então, assim, nos Estados Unidos, a gente não tem aquela pessoa que nos ajuda ali no dia a dia. Não sei como que é no Brasil. Então, assim, quando às vezes chega a gente à noite, a gente está muito cansado. Né? Ainda existe, né? A gente tem os cultos, né? As atividades, a gente serve na igreja. Então, assim, eu vejo que, assim, eu tenho colocado na minha vida algumas prioridades. Eu estou em uma construção, tanto familiar, matrimonial e também como mãe. E eu tenho aprendido a selecionar aquilo que vai ser saudável para minha família. Por quê? Eu não posso viver um fardo. Exato. Você entendeu? Cor de um lado, cor de pro outro. Principalmente aqui nos Estados Unidos. No Brasil, você tem uma igreja, você congrega na igreja do lado da sua casa. É verdade. Então, aqui é 30 minutos para você ir para um lugar, 30 minutos para você ir para o outro. Você acaba perdendo o tempo durante, assim, o trajeto. E aí, você perde tempo e, assim, aí você acaba comendo um fast food. E eu creio que a pandemia nos ensinou muito a voltar para o nosso lar e a ter que começar do zero, principalmente com a questão de você ter que preparar uma comida. Então, assim, a senhora percebeu que a vida nos Estados Unidos, a senhora teve o privilégio de visitar algumas pessoas. O que a senhora me diz, assim, comparando um pouco do Brasil? E eu sei que a vida do brasileiro que mora no Brasil também é muito requisitada. Também é uma vida que, assim, de muitas funções. Mas eu acredito que nos Estados Unidos nos puxa mais, porque aqui você é obrigado a estar nas reuniões dos pais. Obrigado a responder os e-mails. Obrigado a estar nas apresentações dos filhos da escola. E eu lembro que, no meu desenvolvimento como criança, às vezes não tinha isso. Tantas exigências de você estar presente. Então, como que é isso, pastor? O que você vê que é perceptível, que você conhece, assim, várias famílias brasileiras que moram aqui nos Estados Unidos? O que você pode me dizer? O que é diferente aqui no Brasil e nos Estados Unidos? Realmente são culturas, né, diferentes. Aqui existe uma correria mais intensa exatamente por você não ter aquela pessoa para lhe dar um suporte. Sim. Né? Por exemplo, uma ajudadora, nem todos têm no lar. Mas o que eu compreendo, olhando para quem? Para aquele que é o modelo. Sim. Que é Jesus, né? Sim. Ele diz que ele não nos dá nada, absolutamente nada, aonde ele não já tenha dado uma porção de graça para você, o quê? Para você poder exercer aquilo. Quando os meus filhos eram pequenos, lá no Brasil, tinha pessoas que me ajudavam. E quando Deus começou a mandá-los para a América, para os Estados Unidos, eu comecei a compreender que Deus queria mudar a minha maneira, o meu estilo de vida também. Sim. E o que foi que o Senhor fez? Eu passei a cuidar de tudo na minha casa. Uau. E o que eu fiz? Eu comecei a fazer uma lista aonde eu comecei a me organizar, né, a casa, por cômodos, gavetas, por cômodos, isso porque é importante. Eu sou também muito parecida com você, né? Pastora. Eu gosto de tudo em ordem, até mesa posta. Mas o que eu vou lhe dizer, na real, você sabe o que foi que contribuiu? Foi a desenvoltura, o treinamento, porque acelera e faz com que você vá, Larissa, naquilo que é preciso. Uau. Por exemplo, às vezes eu tenho o meu filho Pedro,
está aqui estudando em Oklahoma, né? Ele trabalha, ele é líder de missão e ele está fazendo uma faculdade na Oral Roberts. E às vezes à noite ele me liga muito aflito, ansioso. E na hora que ele liga aflito, dizendo: mãe, eu vou precisar viajar para fazer essa missão, como é que eu vou dar conta? Eu tenho prova. Mãe, é muita coisa para estudar, eu tenho muitas tarefas. E ele começa a dizer a quantidade de coisa que quando eu começo a ouvir, e isso ele só tem um período da noite, né? Digamos assim, para botar em ordem. Sim. Aí eu falo assim: pega o violão. Aí ele: mãe, eu digo: pega o violão. E é impressionante. Você precisa exercer isso. Aí eu falo assim: você começa a louvar ou eu começo? Aí quando ele começa, ele diz: eu louvo. Ele começa a louvar, que quando eu digo sim, e aí, como é que nós vamos fazer? Eu disse: não, mãe, eu vou sentar agora. Por quê? Porque ele disciplinou a alma dele. A palavra de Deus ansiedade, diz: uau, forte. olha, aquieta-te, porque tu estás tão aflita dentro em mim. E Deus não diz que ele nos deu o governo, pois é através disso. Aí quando eu menos espero, eu deixo ele ali fazendo as tarefas, às vezes eu ligo, ele não atende, aí depois diz: mãe, eu não atendi porque eu estava concentrado, terminando as minhas tarefas. E ele está dando de conta, sim, porque são o quê? Quase 4 anos, né, Larissa? Ele está se formando agora, em abril, em maio. Boa. E sempre foi o quê? Muito trabalho. Sim. Né? Muito trabalho. E aqui tudo é como você está dizendo, é manual, é você que faz acontecer. Ele trabalhou e estudando ao mesmo tempo, né? E não perdeu, né, nenhuma. Pelo contrário, nós tivemos agora em agosto uma grande surpresa, porque o coordenador dele, né, chamou para ver como é que estava a vida dele acadêmica, e nós tivemos uma surpresa, que ele iria se formar em dezembro desse ano, e o coordenador: não, Pedro, você vai se formar agora em maio, porque você não perdeu nenhuma cadeira, tem como você encaixar todas essas cadeiras esse semestre. Então eu lhe digo, o que ajudou a vida do espírito. Sim. Nessa faculdade que ele estuda, eles são obrigados, não é querer, obrigados. Quando termina, digamos assim, as aulas terminam 11h30, meio-dia, eles precisam ir lá para o lugar aonde vai ser o quê? Onde vai haver um culto e aonde depois você vai fazer o seu devocional. Uau. Então, isso é uma disciplina espiritual. Para quando ele já chega no trabalho, a alma dele já está no devido lugar, ele já foi alimentado e o Espírito ajuda-o em uma outra velocidade, porque Deus trouxe a paz dentro dele. Então, é isso. E eu tenho visto, né, assim, esses dias que eu estou aqui, eu vendo, e eu confesso uma coisa, que eu falei assim: meu Deus, os meus filhos, eles estão mais capazes do que eu. Aí eu fico olhando, porque eles fazem muitas coisas. Sim. Rápido. E eu fico assim, né? Eu digo: Jesus, eu preciso melhorar nisso. Então, isso que nós estamos compartilhando. Não é para você dizer: eu nunca vou conseguir isso. Sim. Não, é para você dizer: Senhor, eu vou me posicionar. E eu vou contar com tua ajuda. Porque, Senhor, eu não quero levar fardo pesado, sim, carga. Eu quero levar o teu fardo, que é suave e que é leve, né? E assim, só para nós compreendermos como é possível isso, que quando a gente lê ali, né, o Evangelho de Marcos, de Lucas, que lá em Lucas 11 vezes, nós podemos ler, queridos, assim, Jesus muito atarefado no templo, Jesus depois visitando um lar, como a sogra, né, de Pedro. Sim. Já tinha passado a manhã, ele já estava à tarde nessa visita. Quando ele termina a visita, que ele curou a sogra de Pedro, ele, quando sai na casa, tem uma grande multidão, aonde ele começa a ministrar a palavra, aonde ele começa a orar, aonde ele começa a trazer a palavra e a libertar vidas. E ali ele termina, ninguém sabe. Eu creio que já um pouco tarde, o que é que acontece?
o corpo dele, com certeza, estava cansado. Sim. Mas, quando a gente começa a ler, diz que Jesus, ele vai para casa, mas antes do amanhecer, na madrugada, ele se levanta, se posiciona. Ele sai de casa, ele tem um foco. E ele vai orar. E ele ora sem cessar. Está escrito. Ele tem o quê? Ele tem uma constância. E esse foi sempre o segredo da vida de Jesus. Quando ele diz que o meu pão é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus está dizendo que não tem como você vivendo essas instruções, você não dá conta daquilo que ele tem entregue e daquilo que ele tem lhe dado na sua vida. Porque você vai receber uma capacidade, uma velocidade, uma desenvoltura maior, porque nós somos alimentados por toda palavra e por toda instrução que sai da boca do Senhor. Então, eu não vivo mais desesperada. Eu vejo as situações, eu vejo, né, as circunstâncias. Sim. Eu fui acompanhar a minha filha que passou em uma faculdade, em uma cidade vizinha, né? E eu comecei a dizer como vai ser. E minha alma começou a querer, assim, me dizer que ia ser um grande desafio. Aí o Espírito falou e disse, não, você vai começar o seu dia exatamente como você vive. Uau. E eu ficava naquele hotel, deixava ela na faculdade, ficava no hotel, queridos, e eu louvava da mesma maneira. E eu adorava, e eu lia a palavra em voz alta, porque eu queria gerar não somente um ambiente dentro de mim, mas eu queria mudar a atmosfera em minha volta, para eu poder me ajustar naquela nova tarefa. E eu sei que Deus, ele se agrada quando nós nos posicionamos naquilo que ele diz. Porque ele diz, você não precisa fazer um caminho mais longo. Se você cumprir isso aqui que eu estou lhe dizendo, eu sou Deus, facilitador. E com 6 meses, a minha filha fez uma prova, né, de transferência e voltou para Fortaleza. Então, eu compreendi para mim que Deus estava dizendo assim, eu estou requerendo de você um esforço maior, mas eu não quero que você saia do lugar seguro, que é a minha presença. E você não venha ouvir outras vozes, principalmente a da alma. Que você escute a minha voz e você persevere, tenha constância, tenha disciplina. E eu posso dizer, né, que foi mais uma tarefa que Deus entregou nas minhas mãos e que ele me ajudou, né, para eu poder equilibrar o meu esposo e equilibrar a minha filha. Então, o segredo é a disciplina do Espírito. Onde nós alcançamos, onde a bênção do Senhor, ela vem sobre tudo aquilo que nós fazemos, né, para a glória de Deus, porque ele renova. Quando Jesus saía antes, né, do dia amanhecer, por que Jesus ia? Ele era o Filho de Deus, né? Sim. Jesus ia porque ele sabia que o lugar da oração era o lugar dele recarregar as energias, ele estava revitalizando a sua vida com o poder, com a instrução, com a comunhão que vem com o Pai. Ele, quando o dia amanhecia, ele estava pronto para os desafios, para as caminhadas que eram a pé e para vencer tudo aquilo que ia aparecer na sua caminhada. Então, ouça e coloque em prática, porque Deus tem grandes coisas para lhe tirar de um lugar que tem lhe limitado e para lhe dar uma velocidade para você alcançar aquilo que você já tem colocado diante de Deus. E é possível, você vai dar conta. Uau, que maravilhoso. Gente, eu quero ler aqui um versículo que resume tudo isso que foi ministrado pela vida da pastora Giovânia, que se encontra em 1 Tessalonicenses, que diz assim, ó, alegre-se sempre, orem continuamente.
Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sabe, hoje foi um momento muito especial, porque a gente sabe que a caminhada não é fácil. Não é fácil. Mas é um privilégio para nós, que fomos chamados segundo o propósito de Deus. E a gente foi chamado para viver uma vida plena em Deus, mas essa vida de abundância, é uma vida em disciplina. E é como você falou, as nossas maiores respostas sempre estarão em Deus, na oração, na perseverança, na leitura da palavra, no jejum. E é uma das coisas que esse ano de 2024, eu falei com Deus, eu falei assim, Senhor, eu quero ser mais intencional. Eu quero estar mais focada, porque eu não consigo me conter com aquilo que eu vivi no passado. Eu preciso viver algo novo. E muitas vezes a gente vem ano, passa ano e nada muda. E é como você ministrou aqui, é você exercitar os seus músculos. Então, muitas vezes a gente não vê aquela pessoa indo para a academia, mas você vê o resultado dela, através da sua aparência. E aí eu falei assim, Senhor, eu quero ter uma vida mais devota de oração. Eu quero ter uma vida mais íntegra, uma vida mais fiel na leitura da palavra. Eu não quero abrir a palavra somente quando eu vou trazer uma palavra e ministrar, porque às vezes a gente que é obreiro da casa do Senhor, a gente faz porque vê muita gente fazendo, mas muitas vezes a gente não faz aquilo que a Bíblia nos instrui. Então eu só vou ler um versículo aqui ou só vou orar porque eu tenho que pregar hoje à noite. Verdade. Então é sempre para os outros e nada para Deus. Então o Senhor, ele não recebe aquele sacrifício. Eu vou cantar uma canção porque eu vou ensaiar uma canção porque eu tenho que cantar na igreja. E uma coisa que eu comecei esse ano na minha casa, e uma das coisas que eu tenho que lidar é dizer, não, eu não estou disponível nesse exato momento, porque nesse exato momento eu estou dando prioridade ao Senhor Jesus. E aí a gente começou essa semana mesmo, a gente está num propósito de 12 dias, mas eu falei, eu não posso viver somente nesse propósito de 12 dias na minha igreja, eu preciso trazer esse propósito para dentro da minha casa todos os dias. E aí, independente se tem um propósito lá fora, se tem uma campanha de oração, se tem um devocional, eu preciso reunir com a minha família, eu preciso me reunir no secreto para ter comunhão com Cristo Jesus, mas eu preciso reunir com a minha família para que eles tenham o hábito de congregar. Exato. Começando no lar. Então, a gente começou ali, colocamos um púlpito, a gente dá oportunidade para as crianças. Às vezes, quando a gente termina a oração, a pequenininha não tem a oportunidade de orar, ela embua porque quer orar. E eu vejo que os meus filhos, eles vão aprender não por aquilo que eu falo, mas por aquilo que eles estão vendo. E eu falei assim para o meu esposo, isso aqui não pode ser somente algo momentâneo. Isso aqui precisa ser algo eterno. Todos os dias a gente precisa, 30, nem que seja 30 minutos, 40 minutos, mas o culto vai acontecer. Porque eu preciso ensinar os meus filhos não viver sobre uma estrutura, mas sobre gerar uma essência em Deus. Porque às vezes a gente vê novos discípulos sendo discipulados através do o que fazer na igreja. É verdade. Então, assim, eu tenho uma disciplina, mas não é para eu ter comunhão com Cristo Jesus. Não é para eu ter uma vida devota em Deus. Não é para eu conhecer os seus mandamentos e caminhar na sua lei. Não é para a minha meditação. Não é para eu me examinar como filha de Deus e saber aonde eu estou. É assim, não, eu vou orar porque eu sou líder do grupo da consagração. Então, eu preciso ter uma boa oratória. E a gente faz até o curso, né, de oratória. Não, eu preciso ler essa palavra, porque hoje eu preciso ministrar em um lugar. Então, assim, e algo que o Senhor tem falado para mim, Larissa, abre mais a Bíblia no secreto do que a Bíblia em público. Não faça como os fariseus daquela época que oravam, né, nas sinagogas de mãos levantadas alto, isso, né? Que se demonstrava para todo mundo que estava orando. Faz no secreto. Porque quando você fazer no secreto, e no secreto você vai ser moldada, formada, forjada. As pessoas vão ver, você não vai precisar dizer. E uma coisa que eu tenho ensinado para minha filha Gabriele, ela tem 11 anos de idade e ela gosta muito de adorar o Senhor. E eu falo, filha, desenvolve esse relacionamento no secreto.
Porque no secreto, Deus ele está gerando algo em você. E deixa que no momento certo as pessoas vão ver. Só que a gente está tão ansioso de gerar lá fora e muitas vezes a gente sai antes do tempo e não sai pronto. E eu acredito que é por isso que existem muitas pessoas apáticas, doentes. A gente acaba dizendo que a igreja nos feriu, que os líderes nos feriu, que nós fomos feridos por pessoa, mas porque necessariamente a gente não está com o coração no Senhor. Porque imagina, no Senhor, na sua habitação, na sua presença, não tem dor. É verdade. Não tem tristeza, não tem depressão, não tem ansiedade. Poxa, é como Maria, você que falou. Coisa tremenda. É como você falou, nele. Imagina se a nossa mente está nele. Não tem espaço para minha alma, porque a minha alma está guardada por ele. E é uma coisa que eu tenho pedido para Deus, Senhor, eu quero viver isso. Porque longe de Deus, eu tenho frustração, eu tenho decepção, eu tenho tristeza, eu tenho dor, vem depressão, aí vem as minhas injustiças, eu quero vingança, eu não tenho domínio próprio, eu não consigo governar. Mas se a minha alma, ela está guardada no Senhor, em disciplina, em todo o tempo sendo vigilante, em oração, não tem espaço para a ira crescer, não tem espaço para o orgulho nascer, não tem espaço para o próprio egoísmo entrar na minha alma. Aí eu entendo que tudo que é meu é dele, porque eu estou nele, né? É verdade. Larissa, uma coisa tremenda você falando aí, o Espírito começou a ministrar-se no meu espírito, né? Que, na verdade, quando Deus começou esse treinamento, assim, me ensinou essa disciplina espiritual, foi num momento de muito desafio, onde muitos sabem, né, que o meu filho Samuel, ele teve 9 aneurismas, ele até já foi um dos convidados daqui. E, na verdade, a medula dele estava ferida. E ela, 9 aneurismas. O médico nos falou, que ela mandava impulsos nervosos para a mente, dizendo que era dor, 100 vezes mais a dor real. Uau. E o Espírito me disse assim, e eu ficava muito aflita, né? Tinha 2 filhos menores em casa, um de 1 ano e 4 meses e outro de 2 anos e 6 meses. E eu dizia, Deus, como é que vai ser eu dentro de uma UTI? E Deus me deu uma palavra, disse assim para mim, quando estiveres em trevas e não tiver luz nenhuma, firma-te sobre o teu Deus. Uau. E eu dizia, Jesus, como é que eu vou me firmar em ti? O Senhor diz, eu já abri os seus ouvidos e você vai toda manhã, quando você se despertar, quando você abrir os seus olhos, Giovânia, você não vai nem chorar e nem se desesperar. Você vai dizer, Jesus, desperta hoje, nesse dia, em oração você vai me clamar. Os meus ouvidos para eu ouvir a tua voz. Uau. E quando ali, né, os diagnósticos, né, chegava daquelas equipes médicas, eram 24 médicos, aí me sentavam para dizer, olha, seu filho é um caso perdido, ele vai morrer. Amado, qual a mãe? Qual a mãe que suporta? Mas Deus já havia me preparado. Sim. Porque antes, na hora que você abrir seus olhos, Giovânia, peça para que eu unja os seus ouvidos para você ouvir a minha voz. Que voz? A voz, quando estiveres sem nenhuma saída, firme-se em mim. Aí aquilo vinha como revestimento. Aí eu dizia, não, doutor, eu não concordo. Porque a medicina, ela é limitada. Mas o Cristo a qual me alcançou, ele é a própria vida. E eu vou esperar nele. Isso não é você fazer, não é assim, não é de maneira altiva. Mas é porque você está num lugar onde você está tão dependente de Deus, que você precisa deixar esse Cristo ser vivo e real na sua vida. E foi aí onde eu compreendi essa disciplina espiritual para eu não ficar louca, me perturbar com filhos que estavam em casa, em um outro estado, eu 2 anos em um outro estado e hoje eu estou aqui. Sou uma mulher feliz. Glória a Deus. Jesus me encontrou, Jesus curou Samuel, Jesus me deu a paz, o equilíbrio e eu posso lhe dizer que não vai ser preciso você ser treinada.
numa circunstância dessa. Mas se você está nessa circunstância, eu quero lhe dizer, levante-se. Glória a Deus. Porque Deus tem o mais dele. Deus, ele quer ser o Senhor da sua história. E por isso que quando eu falo, eu sinto dentro de mim, meu coração está queimando e os meus pés. Glória a Deus. Porque eu sinto a veracidade de onde Jesus, ele me instruiu no momento de caos, no momento de desespero. E mais, queridos, você falou que a dor não vai lhe dominar. O meu filho tinha 9 anos. E por ele ter sido treinado dentro de um lar onde o estilo de vida era o reino de Jesus, quando aquelas dores, depois de morfina, de Valium, de muitas medicações, ele dizia, mamãezinha, imponha as mãos sobre mim, porque eu creio. E eu fazia como a Bíblia, a palavra de Deus diz, ungia as minhas mãos e orava sobre ele. E você sabe o que acontecia? Na mesma hora, a dor, aqueles impulsos da medula, ouvia a voz do comando. Glória a Deus. De Jesus, que é a vida. E dizia, volte ao seu lugar. Glória a Deus. E ele, pegando na minha mão, e dizia assim, mamãezinha, passou. Esse é um treinamento vivo e real. Uau. Aonde os resultados, você vai ver, os seus olhos verão como esta palavra, este lugar, ele é real. Uau. O que você está passando, o que você está sentindo, não é para você morrer. É exatamente porque Deus, ele quer lhe treinar como um atleta. Amém. Cheio da vida dele. Você vai dizer, Deus renovou tudo. Eu não perdi a alegria. Você me viu, olha, hoje eu cheguei aqui, as pessoas, você está tão bem, pastora. Porque você sabe, quando eu estava naquela calamidade, a minha alma dizia assim, Giovânia, nunca mais você vai ter alegria para você se vestir, para você se cuidar. Uau. Giovânia, olha como você se encontra assolada. Sabe, Giovânia, você vai ser uma mulher desamparada, marcada por dores. Mas a palavra do Senhor dizia a mim, você não é desamparada. Uau. Eu jamais lhe deixarei. Eu vou colocar riso na sua boca. Glória a Deus. E eu vou lhe encher de vida. Aleluia. Amados, e eu lhe digo, se tem uma coisa que eu gosto, é de me cuidar. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque aquela dor que eu achava que ia me matar, ela trouxe um novo significado. Para eu ver que a vida, ela precisa ser vivida. Então, viva a sua vida com todas as suas forças, porque Jesus não vai lhe deixar nesse lugar. Ele vai lhe levantar e ele vai dar novidade de vida. E você vai compartilhar com outros a veracidade da disciplina espiritual, que é onde todos os heróis da fé galgaram os maiores lugares, os maiores lugares, não em posição, mas em conquista em Cristo. Amém. E conheceram verdadeiramente que essa palavra, ela é fiel, ela ressuscita. Uau. E é isso que Deus está trazendo assim pra gente. Quando Amém. você começou a falar da dor, eu disse, o Espírito de Deus me disse que a dor, ela não pode lhe vencer. Sim. Quando você traz exatamente Jesus, mas não é o Jesus apenas do domingo, o Jesus do dia a dia. Eu creio. Para na medida, e você vai ver que Deus, ele traz vida plena. Hoje eu olho para trás, né? E eu digo, eu procuro dentro de mim aquela dor. E já não existe, só há alegria e certeza de quem é meu Cristo, que ele é vivo, que tudo que ele fala porque é ele que sabe o que está dizendo. Então, nós não podemos ser apenas ouvintes, sim, mas nós devemos ser praticantes, praticar. E como é que eu vou praticar? Você precisa de algo maior, que é a oração, que é o poder, que traz a presença, amém, que é o jejum, que é a oração. Não é uma vez. Você precisa fazer quantas vezes forem necessário.
e só sair daquele lugar quando você sentir, eu estou cheia. Agora eu posso fazer o que precisa ser feito, né? E eu louvo a Deus por tudo que Ele me ensinou nesse treinamento. E quando passou tudo, eu não voltei àquela monotonia Sim. de vida. Ai, tá tudo bem, porque a oração não é só para aquele momento de urgência. Sim. Ela é aquilo que vai... Ela é uma arma poderosa em Cristo, que ela vai sempre estar estabelecendo, como é que a gente diz? Renovando, enchendo aquilo que você precisa dentro de você. Glória É a Deus. isso. Você precisa exatamente fazer isso hoje. Hoje, sem dizer amanhã não. Não, eu vou começar hoje. Porque você vai ver o resultado de tudo que Deus tem e faz através dessa disciplina. Olha, eu fechei com Jesus, eu digo, né? Eu fechei com Jesus. E hoje, mesmo dentro do carro, eu vim agora com os meus filhos e eu louvando ao Senhor e a minha filha falando: mãe, a senhora não está me ouvindo? Aí eu falei: não estou ouvindo, porque eu estou exatamente adorando a Jesus. Amém. Então você precisa exatamente ser essa pessoa posicionada, porque na hora que você fizer isso, você verá como seu ajudador, Jesus, ele é tremendo e ele é vivo. Então, que você possa guardar, né, tudo isso que nós estamos compartilhando, porque são pérolas poderosas que vão lhe levar a um novo nível de vida em Jesus. Amém, glória Amém. a Deus. E o nosso podcast está chegando ao fim. E eu quero agradecer aqui, primeiramente, a Deus, né, por sempre estar proporcionando para nós esses momentos, esses encontros, não somente como uma das participantes aqui desse Dreamcast, mas eu recebo, cada pessoa que senta nessa cadeira, eu recebo direcionamentos, alinhamentos, conselhos, e a sua vida sempre vai me inspirar, né, como mãe, como filha amada, escolhida do Senhor Jesus, como esposa e também como pastora. Eu quero aqui agradecer a família Dreamcast, né, que meu esposo não está aqui hoje, mas ele está ali cuidando do nosso bem mais precioso. Agradecer também a família, né, do pastor Joab, da pastora Laiane, porque esse propósito de mesa, de sentar numa mesa com pessoas que estão construindo algo para o Senhor Jesus, é de grande satisfação para nós. Então, a gente agradece, né, toda a família Dreamcast de ter a pastora Gilvânia aqui na nossa mesa do Dreamcast. E é isso, nosso podcast chegou ao fim. Quero convidar todos vocês para poder estar se inscrevendo no nosso canal. Pastora Gilvânia vai estar compartilhando ali no estado de Fortaleza, para que todo aquele povo lindo, do sotaque lindo, possa estar compartilhando também nas redes sociais. Nos segue no Instagram, no Facebook, no TikTok, para que essa palavra, essa mensagem possa chegar ao coração de tantas pessoas, inclusive ao coração das mulheres, que precisam ser mulheres posicionadas e guiadas pelo Espírito Santo. Amém, pastora? Quer dar uma palavra? Eu também agradeço, né, esse momento, como Jesus ele é generoso, né? Me trouxe aqui e para poder compartilhar e me trazer aqui nessa mesa. Glória a Deus. Mas ele precisou levantar uma pessoa. Amém, glória a Deus. A qual ele já despertou, né? Amém. Já lhe despertou. Glória a Deus. E eu sei que é apenas o começo. Amém, eu creio. Porque Deus, ele tem algo tremendo na sua casa, amém, na creio. sua família. Que, Amém. na verdade, vocês são dispenseiros do reino. Amém, glória a Deus. E Deus conta com vocês, porque muitas vidas, Amém. elas serão alimentadas, elas serão curadas. Amém. A vida delas vão ter um novo sentido, serão Amém. desatadas. Porque, na verdade, você levantou-se com a sua casa, com a casa, né, do Joabe, com a casa da sua esposa. Para quê? Para ser ajudadores. Amém. E para levar a vida de Jesus. Amém. Então, eu agradeço essa oportunidade, agradeço Amém. o seu amor, Amém. como você nos recebe os meus filhos. Amém. Né? Nós estamos felizes. Pedro, por esse Samuel. tempo.
O Pedro está aqui filmando. E eu quero agradecer a Deus e dizer o quanto eu estou feliz por estar aqui nesse momento compartilhando de um assunto tão maravilhoso. Amém. Exatamente o quê? A disciplina espiritual, que é o que eu vivo na minha vida todos os dias. Obrigada. Amém. Obrigada a você. Muito obrigada. E até a próxima, família Dreamcast. Um beijo. Fica com Deus. Bye!